Olá, estamos chegando a esta sexta aula do nosso curso de Introdução à Psicanálise. Nessa sequência de aproximadamente 20 videoaulas curtas, nós estamos abordando o ofício psicanalítico, isto é, como se forma, como atua, né, o que precisa fazer e não fazer um profissional de psicanálise. Então, você que está interessado em se aprofundar nesse assunto, que está pensando em ser psicanalista, entender como funciona o consultório, a clínica psicanalítica, esta é uma boa oportunidade para este primeiro contato. Nós não estamos aqui aprofundando teoria psicanalítica freudiana ou de outros autores, isso é feito no nosso curso completo de formação. Ao final do vídeo de hoje vou trazer para você o link, caso você queira se inscrever, você se sinta chamado a realmente aprofundar nessa riquíssima área do saber e futuramente se tornar um profissional da área de psicanálise. Então, hoje é a nossa sexta aula, você pode voltar a acompanhar as aulas anteriores. Se inscreva no nosso canal para que você continue recebendo as atualizações. A regulamentação da psicanálise. Existe no Brasil uma série de legislações, de portarias, de consultas públicas que foram feitas e que podem servir como um arcabouço regulamentar da psicanálise no Brasil. Obviamente que não é uma legislação super amarrada, porque a partir do momento em que a psicanálise tenha uma amarração burocrática muito complexa, ela deixa de ser psicanálise, ela passará a ser ditada por burocratas. Então Freud sempre foi contra esse excesso, né, regulamentar e sempre defendeu que seriam as sociedades psicanalíticas, os institutos, os grupos de psicanalistas que deveriam formar as suas normas, os seus princípios, os seus valores, o seu conteúdo para formar novos profissionais. Então, assim é no Brasil, assim é no mundo. A psicanálise não é restrita a médicos e psicólogos, ela é aberta a outros profissionais e, a rigor, nós vamos dizer que a psicanálise não é uma profissão, é um ofício, nesse sentido de que ela pode ser exercida por outros profissionais. Então, nós temos como exemplo de legislação esse rol que, ao meu ver, dá uma boa base fundamental, né, de legislação para o profissional poder atuar com total segurança, com total legitimidade. Você tem milhares de psicanalistas no Brasil que não são médicos, não são psicólogos. Grandes autores da psicanálise não eram médicos, não eram psicólogos, e Freud sempre teve essa preocupação que a psicanálise fosse um elemento de interpretação da cultura, fosse um elemento da interpretação do indivíduo por um viés não burocratizado, seja pela legislação, pelo poder público, seja pela burocracia de uma determinada disciplina externa, como é a medicina, como é a psicologia. A Constituição do Brasil e a LDB garantem o direito de aprender e ensinar e garantem que qualquer profissional, qualquer pessoa pode fazer aquilo que não seja proibido por lei. No mesmo sentido, o decreto 2208 de 97. Então este é o ponto de partida que garante você liberdade para atuar desde que não haja uma proibição. O Ministério Público Federal do Distrito Federal e uma larga jurisprudência no Brasil também reconhecem a psicanálise como um ofício livre para profissionais não médicos e não psicólogos. Esse debate já foi feito no Brasil, já foi feito no mundo e em todos os países, né, funciona assim. O Ministério do Trabalho e Emprego, através da CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, reconheceu a psicanálise como um dos ofícios, né? Então, através da CBO 2515.50, a psicanálise foi incluída como um dos ofícios. Isso, obviamente, que dá uma grande legitimidade, porque se o poder público está dizendo que esse ofício existe, não vai ser uma opinião qualquer que vai destoar disso. E durante o curso nós vamos falar um pouquinho sobre o que um psicanalista pode ou não pode fazer, e parte disso será embasada nesta CBO. Além disso, o próprio Ministério da Saúde, através do aviso 257/57, reconheceu a psicanálise como um ofício legítimo e aberto para profissionais de outras áreas. Reconheceu, então, a psicanálise como um procedimento legitimado dentro da área da saúde pública no Brasil.
A consulta do Conselho Federal de Medicina número 4048 de 97 reconheceu a psicanálise como não restrita a médicos. Então isso é muito importante, ok? Houve-se então um debate à época se o psicanalista deveria ser o psiquiatra apenas ou não, e aí essa consulta então reforçou aquilo que já era conhecido, que já era da tradição da psicanálise, quer dizer que um profissional formado em um curso de formação elaborado por outros psicanalistas, que se baseie no tripé teoria, supervisão e análise, e que não invada, obviamente, aquilo que é responsabilidade exclusiva do médico, que é a prescrição de medicamentos, nada impede que um profissional então de outra área atue. Então, o Conselho Federal de Medicina veio para pacificar aquilo que já era óbvio. Então, dentro do meio médico, inclusive, já é totalmente legitimada essa postura, e assim também é com os conselhos de psicologia, né? Que desde que você não invada também aquilo que é específico do psicólogo, aquilo que é específico do médico fazer, você não terá problema de atuar como psicanalista. É uma área terapêutica alternativa, né? Que não necessita então dessa formação específica, nenhuma lei brasileira ou mundial determinou isso. Além disso, você tem a lei complementar do Simples Nacional, né? Lei número 147 de 2014, no seu artigo 5º né? 5º do item 4, incluiu o psicanalista, o analista clínico, como uma das profissões, um dos ofícios que habilita a pessoa a ser inscrita no Simples Nacional. Então é um reforço a mais de uma lei que diz que esse ofício existe. Um outro exemplo é a Lei 12.933 de 2008, que instituiu o Dia do Psicanalista. Ora, se o próprio poder público está dizendo que existe um dia do psicanalista, então é um reforço a mais de que esse ofício é um ofício legítimo e válido. Então nós temos aqui um grande quadro que diz que a psicanálise existe, diz que a psicanálise tem é uma ocupação legítima, autorizada. O Ministério da Saúde disse isso, o Ministério Público Federal, o Conselho Federal de Medicina, existe uma legislação também e uma jurisprudência bastante sólida no sentido de reconhecer aquilo que os próprios psicanalistas lá do início já afirmavam, que a psicanálise não poderia ser burocratizada pelo poder público e não poderia ficar restrita a médicos ou psicólogos. Então, dentro deste quadro, nós temos uma segurança jurídica bastante grande. Não é à toa que temos milhares de grandes psicanalistas no Brasil que não têm uma formação como médico ou como psicólogo. Agora, isso não autoriza você sem ter uma formação adequada, sem ter uma base conceitual, sem se sentir preparado, atuar como psicanalista, ok? Então, o recomendado por grandes institutos internacionais, e também é assim na consulta do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, isso foi reforçado, você precisa ter uma formação completa como psicanalista, através de um curso ministrado por outros professores psicanalistas, que englobe teoria, supervisão e análise, o tripé da psicanálise. E depois de formado, esse instituto, esse grupo de psicanalistas continuar te auxiliando com supervisão, com análise, para que você sempre tenha um ponto de diálogo para debater os casos que esteja atuando. E importante, é claro, você não invadir aquilo que é restrito a médico, no caso, prescrever medicamentos, nem aquilo que é restrito a psicólogos, no caso, aplicar testes e usar outros métodos terapêuticos além da psicanálise. Se você não fizer, se você não exceder esses limites, você está totalmente habilitado para adotar o método terapêutico da psicanálise. Isso é abordado com profundidade no nosso curso completo de formação em psicanálise, que você pode ver, se matricular no site psicanaliseclinica.com. Então, se você gostou desse vídeo de hoje, curta nosso vídeo, clique para seguir o nosso canal, e agora com mais segurança você pode achar que é o momento adequado para você então se inscrever e vir estudar conosco no nosso curso
completo de formação em psicanálise. Aqui nós estamos apresentando uma sequência aberta de vídeos curtos sobre como é esse ofício do psicanalista, e aí nós vamos abordar no próximo vídeo essa temática. Será que existe um conselho de psicanálise, uma ordem brasileira de psicanalistas? Será que pode vir a existir? Como que é no mundo? Então essa reflexão sobre conselho ou ordem e a interação com o conselho de medicina, o conselho de psicologia, isso tudo vai ser debatido então no nosso próximo vídeo, não deixe de acompanhar. Até lá!